para lançar a dúvida entre os crentes cristãos quando eles viessem. Não? Está dito. Assim se fez. Portanto, como é que surge esta ideia de intolerância? Todas as religiões têm livros. Não há mal nenhum nisso. A gente lê os Gatas e fica a saber o que é o zoroastrismo. Lê os Vedas, em grande parte, fica a saber o que é o hinduísmo. Lê os livros de Buda, tudo isso fica claro. Mas nenhum até aí tinha sido considerado palavra de Deus. A partir do momento que se cria um Deus como nós criamos tantos, mas se diz que um escreveu um livro diretamente, possivelmente a pessoa só precisou de usar, nem sei porquê, usar a sua própria mão, porque é que Deus então, com esse poder todo, não imprimiu, e imprimiu até no momento das pessoas que era mais fácil. Mas pronto, a partir desse momento está imposta a intolerância total. Como é que ela começa? Primeiro livro que é a palavra de Deus, o livro judaico. Êxodos 32:17. Moisés vem lá da montanha com as tábuas da lei debaixo do braço. O que é que encontra? O povo que ele tinha trazido do Egito, habituado a adorar os egípcios, adora agora um bezerro de ouro. E ele chama a tribo que ficou a ser a tribo sagrada de Israel, dos sacerdotes, que é a tribo de Levi. Chama-os e diz: cingi, podem ler, 32:17, Êxodos. Cingi a espada sobre a coxa, atravessai o acampamento, não olheis nem a pai, nem a irmão, nem a mãe, nem a parente, e castigai e matai todos os pecadores. E conclui o Êxodos: no fim do dia jaziam mortos no acampamento 3.000 pessoas. Pergunto se isto é o nascimento divino, ou se não é o exercício de um poder que se impõe pela força, mas que vai marcar pela sua intolerância todo o futuro da humanidade. Porque o cristianismo, como adotou o credo que vinha também do judaísmo, mantém as mesmas características de intolerância que a palavra de Deus. Não sei se alguma vez leram a Bíblia toda. É um bom exercício ler a Bíblia toda. Ou então leem um livro espanhol que diz aí, do espanhol que diz, começa a dizer: este livro só tem 10% de palavras minhas. Todas as outras são palavras de Deus. E então retira os tratos literais do Velho e do Novo Testamento, que são os exemplos mais primorosos de intolerância. Intolerância que nós hoje sabemos como acabou. Sabemos que é a Inquisição, sabemos isso tudo. Agora, a questão que se põe é: haverá algum antídoto para este problema? Há um antídoto, e é esse que vai fazendo caminho e que já leva a 16% de ateus. Há um método cético. Isto é, aplicar a todo o evento, ou a todo o facto reclamado como extraordinário por alguém, aprovar um método cético. Isto é, atenção, eu só vou acreditar nisso depois de sindicar isso através de argumentos da razão ou argumentos científicos. Não estou a dizer que não vou acreditar, só estou a dizer que acredito depois de sindicar. Agora, vamos a uma dessas crenças de 1913, para não dizer que isto é tudo antiquado. Toda a gente conhece o fenómeno de Fátima. Fátima foi aceito pela Igreja Católica com base num milagre. Qual foi o milagre? O sol mudou de cor e dançou. Está escrito. É por isso que Fátima é reconhecida. Milagre. Sindiquemos isso. É preciso muito para sindicar uma coisa dessas. Pois há quem acredite. E há quem acredite. Universitários que acreditam. Cientistas que acreditam. Ou seja, a fé, a crença, é uma criação humana. E é uma criação humana individual. Quando se organiza, torna-se perigosa. Porque o que é que deu Fátima? Vocês todos sabem o que é que deu Fátima. Portanto, apliquem isso a todos os elementos da história. E é contra isso que nós podemos e devemos lutar. Primeiro, contra os medos. O medo da morte, obviamente, é tanto mais aborrecido quando vejo na antiguidade numa batalha jaziam mortos ao fim de 2 jornadas, 30, 40, 50 mil jovens. Quando a gente morre velhos, ainda parece uma coisa natural. Um jovem morre sem mais nada.
pensemos que esse medo é mais ocidental que oriental. No Oriente não se põe esse problema. Portanto, estamos bem acompanhados de metade da humanidade quando não temos medo desses fenómenos que a Alice Salles quer agir com ela as intolerâncias. Obrigado. O nome do livro espanhol. O nome do livro espanhol. É? Não me recordo agora, mas está em todas as livrarias. Palavra de Deus, uma coisa assim. Obviamente que é sarcástico. Eu, por acaso, li a primeira versão francesa do Camarade. Essa é boa. Ora bem, eu queria agradecer a todos os presentes o facto de terem estado aqui a assistir e os trâmites que falar. Obviamente que nós queremos aproveitar agora o resto do tempo para que colocassem as vossas dúvidas, as vossas questões e estamos para algum debate que queiram fazer em todos estes temas. Sei que havia ali umas questões, não é? Dirigidas a quem? Já agora? Ao Herculano, sim. E já agora só saber quem é, só... Chamo-me João. Se fosse possível, gostava que passasse o slide de novo. A sua atenção PowerPoint. Para eu dizer tudo aquilo que quero. Gostava de discutir. Há coisas que se vão passar. Tens de explicar assim, não sei se é necessário. Pode ser desde o início do fim bem, se Mas algum cenário em particular? São alguns. Então é um deles. Este? Sim, é um deles. Uma das coisas que referiu é que nós somos únicos porque construímos algo que se pode chamar uma indústria. Aquilo que eu já vi outros cientistas também considerarem como sendo a nossa principal diferença é que nós não só usamos ferramentas, e isso é algo que está bastante alargado, porque há muitos animais que usam ferramentas e é uma coisa bastante comum até. Nós somos os únicos animais que constroem ferramentas para construir ferramentas. Portanto, e essa foi-me dado como o exemplo de algo que requer um grau de abstração que não existe noutras espécies. Daí eu encaro essa como talvez a diferença principal. Essa é uma diferença muito válida, é verdade, e normalmente essa questão está contida na definição de indústria. Exato, eu calculei que sim, que esclarecer. Exato, porque eu quero esclarecer principalmente essas noções, os conceitos em si. Por exemplo, mais um que está aí é a linguagem. Linguagem é um conceito tão vasto, por exemplo, os golfinhos chamam-se uns aos outros pelos nomes e têm direções particulares. Portanto, é complicado nós definirmos o início da linguagem quando o Homo erectus de certeza que usava a linguagem. Algo muito mais rudimentar, é claro, mas de certeza que ele usava. Altruísmo. As formigas são seres altamente altruístas, não é? Não o fazem conscientemente. É algo genético. As formigas são seres, primeira coisa, as formigas são seres muito estratificados. Ou seja, não há... Uma formiga não é igual a outra. Não há um eu, exato. Uma formiga não é igual a outra. Deixa-me só dar-te um exemplo de uma espécie de abelha oriental. São duas espécies muito semelhantes de abelhas que são atacadas, são predadas pelo mesmo tipo de vespa. E uma das espécies conseguiu sobreviver à introdução da vespa no seu habitat utilizando uma estratégia precisamente de altruísmo. Uma das espécies de abelhas, mal a vespa entra na colmeia, entra em pânico. E 5 ou 6 vespas gigantes conseguem destruir uma colmeia. A outra espécie, que é perfeitamente idêntica em todos os aspectos morfológicos, fisiológicos, etc., desenvolveu uma técnica em que um grupo de abelhas se junta à volta das vespas e as mata por calor, embora elas próprias moram nesse ato. Mas as vespas, para conseguirem destruir essa colmeia, teriam que mobilizar um número muito maior de efetivos, chamemos assim, para conseguirem destruir essa colmeia. O ato de altruísmo aqui é tão óbvio que
permite a sobrevivência daquela espécie de abelha em relação à outra espécie que era sua irmã, que acho que é um dos exemplos paradigmáticos do altruísmo como mecanismo de sobrevivência